Fala aí, criativo, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar um portfólio no Behance. Portfólio no Behance é uma coisa que muita gente me pergunta como se faz para criar, como fazer o projeto igual eu faço lá no Behance. Se você ainda não viu o meu portfólio no Behance, dá uma olhada no link da descrição aí e clica aí para poder dar uma olhada lá nos meus trabalhos, beleza? E vou te explicar aqui qual é a importância de você ter um portfólio no Behance. Primeiramente, o teu portfólio é o teu cartão de visita para o cliente. É através do teu portfólio que o cliente vai ver a qualidade do seu trabalho e provavelmente vai te contratar de acordo com a qualidade do teu portfólio. E é através do teu portfólio também que outras empresas podem chegar em você. Por exemplo, eu recebo muitas propostas de trabalho através do Behance, que é uma rede social de portfólio para designers e outras áreas do nicho de design também, motion designer, muita gente de manipulação, até mesmo de arquitetura ou fotografia, postam as coisas lá no Behance, no portfólio. E é bom que fica tudo organizado, fica tudo bem legal. Outra alternativa também é o Pinterest. Eu não utilizo muito o Pinterest, e então vou ensinar para vocês hoje como criar um portfólio no Behance, que é a rede social de portfólio que eu utilizo atualmente, onde eu posto todos os meus trabalhos, onde eu posto tudo. Também recebo muitas propostas de trabalho por lá. Se você não tem um portfólio, você está atrasado. Então trata de assistir esse vídeo até o final, já criar teu portfólio, postar teus trabalhos lá, para você conseguir mais clientes através do teu portfólio e também mostrar teu trabalho para o mundo. De nada adianta você criar tudo e só guardar para você. Você tem que mostrar o teu trabalho para todo mundo, mostrar o teu trabalho para outros designers e para outras pessoas também. E você faz isso através do teu portfólio, criando um portfólio e divulgando esse portfólio em grupos, ou no teu próprio perfil, ou em outros lugares. A dica que eu dou pra você é: crie um portfólio no Behance e divulgue o link do teu portfólio em grupos de design. Foi assim que eu alavanquei meu portfólio e cheguei a mais de 120 mil visualizações atualmente no meu portfólio no Behance. Então é isso, faz uma curadoria aí dos melhores trabalhos que você tem aí guardados. E se você não gosta da alteração que o cliente pede para você, mantenha uma versão sua para o portfólio e mantenha uma versão para poder entregar para o cliente para aprovação. Então separa o teu trabalho do que você quer postar no portfólio do que o teu cliente te pede, porque muitas das vezes pode acontecer do cliente pedir alguma coisa, alguma alteração que você não goste e não queira postar no teu portfólio por conta disso. Então você separa o trabalho que você fez da tua maneira para postar no portfólio e o trabalho que o cliente aprovou para você mandar para ele divulgar, etc. Então fica essa dica aí também. Monta o portfólio, cria aí, coloca pelo menos 5 artes em cada projeto no Behance. É bem bacana também você mostrar um pouco do processo de criação. Caso seja uma logo, por exemplo, a galera mostra muito como foi a ideia até chegar na criação da logo, mostra mood board, mostra uma opção de coisa do processo de criação. No caso de manipulação de imagem, a galera grava o processo, coloca um speed art, coloca as imagens também utilizadas no processo, pra galera entender um pouco da complexibilidade do trabalho e entender como o profissional chegou até aquele ponto ali de criação. Então a dica que eu dou é: posta pelo menos 5 artes no teu projeto do Behance, mostra um pouco do processo de criação e divulga o teu portfólio sempre. Seja em rede social, seja em grupo do Facebook, seja em grupo do WhatsApp, seja em grupo de Telegram, divulga o teu trabalho sempre. Entre em grupo de design aí, como eu dei a dica no vídeo de prospecção que eu gravei anteriormente aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima. É muito bom você fazer parte de grupos de design no Facebook, para você fazer network e também divulgar o teu trabalho, ganhar visibilidade e mostrar o teu trabalho para o mundo. De nada adianta você ter um portfólio e não mostrar ele para as pessoas, não ter visualizações no teu portfólio. Por quê? Porque o teu trabalho não vai estar sendo visto por ninguém. Então trata de divulgar o teu portfólio após você criar ele, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar a criação do portfólio aqui. Vou mostrar para vocês na prática como eu faço para poder criar um projeto no Behance, beleza? Então, bora para a tela do computador. Tô aqui com o Behance aberto, só você acessar esse site behance.net, beleza? Que aqui tem vários trabalhos fodas pra você tirar de inspiração. Eu perco pelo menos 10 minutos do dia aqui, nem invisto pelo menos 10 minutos do meu dia aqui pra poder buscar referências pra criação de arte, pra poder buscar outras referências. Então tem muito trabalho foda aqui, você pode pesquisar por qualquer coisa que você quiser aqui, classificar e filtrar como projeto, imagens ou procurar por uma pessoa. Também tem painéis semânticos que são uma coleção de imagens que as pessoas fazem aqui no Behance pra poder tirar de inspiração depois, beleza? Então já cria uma conta aí no Behance que vai ser muito útil para você na tua jornada como designer. Além de pegar inspirações, vai ser útil também para você montar o teu portfólio aqui. Então bora lá, vou mostrar para vocês aqui na prática como criar o teu portfólio no Behance. Você vai clicar aqui no teu perfil. Eu recomendo você organizar o teu perfil direitinho aqui, botar todas as tuas informações, e você pode ver aqui que eu tenho alguns projetos já, e vou mostrar para vocês a dica de ouro, que é colocar mais de uma imagem no projeto, beleza? Aqui eu coloco sempre uma apresentação social media, etc.
e você pode ver a quantidade de imagens que tem no meu projeto aqui. Por que eu faço isso? Quanto mais imagens, mais chances da pessoa gostar. E quando ela gosta, ela dá o like aqui. E quando ela dá o like, as outras pessoas que seguem ela veem o projeto no Behance. Então é muito interessante que você tenha bastante likes no teu projeto, para poder o teu projeto ser espalhado para mais pessoas possíveis. E obviamente também você tem que mandar esse teu projeto ou teu portfólio para alguém ver e visualizar e provavelmente deixar o like caso a pessoa goste. Então monta o teu portfólio com bastante imagens, recomendo pelo menos 5 imagens, mostrar o processo criativo, todo o processo até chegar. Eu acho que eu tenho um aqui que mostra o processo, é muito antigo esse projeto aqui, deve ser de 2018, não sei, mas você pode ver aqui que eu mostro um pouco do processo de criação do projeto. Isso aqui ajuda bastante a engajar o projeto, as pessoas veem como é que foi feito, a complexibilidade, e até algumas pessoas utilizam isso também para poder estudar. Elas gostam de ver speed art para poder tentar pegar alguma dica, alguma técnica, então é muito bom. Caso seja uma manipulação, por exemplo, que não tem diversas fotos, como por exemplo, eu tenho aqui diversas fotos de flyer, então eu coloquei muito flyer aqui para mostrar para as pessoas. Eu crio um projeto flyer diverso, ou flyer isso, ou flyer aquilo, ou social media, como vocês podem ver aqui, ó, social media DJ Zulu. Eu coloco diversas imagens aqui que eu fiz para o DJ Zulu, e dentro de um projeto só, que isso aumenta muito a possibilidade da pessoa curtir o projeto e deixar o like dela e consequentemente espalhar teu portfólio, espalhar o teu projeto para mais pessoas, como eu já disse anteriormente aqui. Então, caso você não tenha tantas imagens assim para colocar no projeto, eu recomendo você mostrar o processo de criação. Caso seja uma manipulação, por exemplo, você só vai ter uma ou duas imagens, então tu mostra o processo, mostra os assets utilizados e mostra tudo, que também isso aumenta a possibilidade da pessoa gostar do teu projeto. E quanto mais pessoas gostando, mais divulgado é o teu portfólio, mais visualização você tem. Então foca sempre em fazer uma apresentação bacana. Eu não utilizo modelo de apresentação aqui no Behance, só vou jogando foto por foto aqui, que eu acho bem melhor, que tu pode clicar aqui e aumentar a foto e ver ela em tamanho real. Tem muita gente que utiliza um template de visualização para o Behance. Inclusive tem um template também de apresentação de projeto para portfólio no Doc Absoluto. Caso você não conheça, entra aí, Design Absoluto, vou deixar o link na bio. Tem um pack de documento lá, pausa para o jabá. O Doc Absoluto é um pack de documentos do Design Absoluto que tem modelo de contrato, tem modelo de apresentação de proposta para prospecção de cliente, também tem modelo de template para Behance, para você postar aqui no teu Behance, e também tem planilhas de fluxo de caixa, planilhas essenciais que vão te ajudar aí no teu controle de cliente, de caixa, etc, e também de planejamento. Então não perde, dá uma olhada, entra no link da descrição aqui e dá uma olhada no Doc Absoluto, que é um sucesso, é muito bom e a galera elogia bastante lá. Então vamos voltar pro vídeo aqui. E caso você queira criar a sua própria apresentação pro Behance, é só você criar qualquer imagem com 1400 de largura e infinito de altura. Você pode colocar a altura que você quiser, mas lembrando que quanto maior o tamanho de pixels, maior fica o teu arquivo também. Então você pode criar um documento de 1400 de largura e ir criando imagens, sei lá, de 500, 600 até 1000 de altura e dividir em diversas artboards para poder complementar, beleza? Aí você pode fazer como se estivesse criando para o feed carrossel, por exemplo. Você pode colocar uma artboard do lado da outra, você pode colocar uma artboard em cima da outra com 1400 de largura e a altura que você quiser para poder ir encaixando, fazer 3, 4 imagens, ao invés de fazer uma de 10.000 pixels por altura com 1400 de largura. É interessante você fazer também uma apresentação para o Behance, tem vários exemplos de apresentações bacanas aqui, que depois tu pode dar uma pesquisada, que a galera faz tipo uma manipulação das imagens encaixadas, diagramadas, com alguns efeitos por trás, etc. Fica bem bacana. Mas sem mais delongas, vou mostrar para vocês como criar um projeto no Behance do zero agora. Vamos lá então. Vou vir aqui em cima, vou clicar em criar um projeto. Aí ele carregou aqui o nosso editor de projetos do Behance. E você pode ver que tem diversas opções. Você inserir uma imagem, um texto, uma grade de fotos, um vídeo, um áudio, incorporar alguma coisa de outro site ou até mesmo do Lightroom, beleza? Vou começar aqui pelas configurações e pelos estilos. Eu começo sempre por aqui. Aqui eu defino a cor de fundo do meu projeto. Eu sempre coloco aqui uma cor de apresentação lá, etc. Você pode colocar qualquer cor aqui que seja ao teu gosto, que tenha a ver com as imagens que você está colocando, talvez. E, ou adicionar aqui o código dela e etc. Aqui tu pode espaçar o conteúdo. Se você botar 150, vai ficar 150 pixels de conteúdo para conteúdo. Eu utilizo sempre em 0 aqui, ou 5, 10, fica a teu critério. Deixa em 0 para poder não ter nenhum espaço entre conteúdo e ficar tudo grudadinho, bonitinho. Tu clica aqui em salvar e show de bola. Se você clicar em qualquer coisa aqui, vai aparecer para você adicionar. Por exemplo, texto aqui, tu pode editar um texto,
pode mudar aqui a fonte, você pode mudar o tamanho da fonte, você pode mudar para parágrafo, subtítulo, etc. Aqui você pode botar em bold ou não, deixa eu aumentar aqui. E você pode escrever à vontade aqui, só que é meio limitado esse texto, então o que eu recomendo? Eu recomendo você fazer as imagens no Photoshop em 1400 de largura e adicionar aqui como imagem. Só que eu não utilizo essa caixa de imagem aqui. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar sobre o texto. Você pode colocar um link, selecionar ele aqui, ó, e colocar um link também. Nesse caso, o texto seria interessante, você adicionar links para outro site. Mas, no caso de ser só uma apresentação, sem link, sem nada demais, recomendo você sempre criar uma imagem no Photoshop, como eu fiz aqui nesse projeto. Deixa eu mostrar aqui em nova aba para você. Como eu faço nos meus projetos, por exemplo, eu clico aqui, ó. Nesse aqui não tem, mas vamos lá. Aqui tem, aqui eu adicionei uma imagem, beleza? Com 1400 de largura. Deixa eu ver aqui. No Social Media Absoluto, eu adicionei outra imagem com 1400 de largura. E embaixo fui adicionando outras imagens, beleza? Aqui no Creative Flyer também. Eu montei uma apresentação bem curta aqui, botei uma imagem. E isso aqui tudo é uma imagem com texto, etc. Por quê? Porque eu prefiro fazer o texto no Photoshop e só exportar como imagem para poder colocar aqui no projeto. Então, lembrando sempre, 1400 de largura que tem aqui, beleza? 1400 de largura. E a altura que você quiser. Tu cria a tua imagem, exporta e adiciona aqui. Mas agora bora voltar aqui. Qual é a sacada de criar um projeto no Behance? Eu não utilizo imagem aqui, eu utilizo grade de fotos, beleza? Eu clico aqui em grade e começo a adicionar imagem. Deixa eu vir aqui na minha pastinha, que eu tenho uns arquivos de portfólio aqui. Eu posso selecionar 3 imagens aqui, ó. Adicionei, tá criando a grade de fotos. E eu posso organizar da maneira que eu quiser aqui. Essa é a sacada que eu tenho para vocês. Crie grade de fotos, beleza? Não adicione uma imagem sozinho. E você pode diminuir aqui para poder ficar menor, ou ampliar a grid para ficar do tamanho total da largura do arquivo. Depende do que você quer. Assim também pode ficar bonito, ou então assim pode ficar bonito. Então depende do que tu quer. Então para você ir criando, é só você ir fazendo isso. Adicionar outra grade aqui, ó. É assim que eu faço. Tem grade que eu adiciono 4 imagens, tem grade que eu adiciono uma imagem. Olha só como é que fica. Aí eu vou adicionar outra grade aqui e posso adicionar mais 2 ou 3 imagens, ó. E fica ao teu critério você organizar da maneira que você quiser. Ou simplesmente preparar uma apresentação com 1400 de largura e infinito de altura, qual altura você quiser. E é basicamente assim que eu crio os meus projetos no Behance, beleza? E também tem uma sacada aqui para você poder alternar a grade. Por exemplo, eu quero essa grade aqui para baixo. Você pode clicar em reordenar projeto e jogar lá para baixo aqui ou para cima, tanto faz, fica ao teu critério e você salva a nova ordem e olha só, mudou. Então é isso, você vai adicionando grade por grade de imagem, vai adicionando as imagens aqui, vai adicionando o conteúdo que você quer, ou texto, ou imagem, ou foto, qualquer coisa que tu quiser aí, tu vai adicionando aqui que vai ficar show de bola. Depois nós vamos para configurações do projeto, que aqui é onde você configura todo o CEO do teu projeto, configura o nome dele. Aqui você pode dar o nome do teu projeto. Recomendo sempre dar nomes, por exemplo, se tu estiver fazendo flyer para evento, coloca flyers para eventos, coloca uma barra ou isso aqui e digita lá, cliente tal ou estúdio tal, alguma coisa do tipo que para poder identificar. Por exemplo, eu utilizo sempre social media, vamos supor, tô fazendo aqui social media Raposo. E eu coloco sempre uma identificação, hashtag 01 ou hashtag 02, hashtag 01 ou hashtag 02, porque aí quando tiver vários projetos desse mesmo cliente, por exemplo, Social Media Raposo, tiver vários projetos, vai dar para identificar 01, 02, 03, ou então tu pode colocar o ano também, 2021. Aqui a tag do projeto é qualquer coisa que tem dentro do projeto. Então, por exemplo, eu recomendo sempre você utilizar o que tem dentro do projeto. Social Media. Se tiver um flyer, tu pode botar flyer. Aqui tem o Neymar, tem o Messi. Neymar, Messi. Coloque nas tags coisas que você acha que as pessoas vão buscar. Por exemplo, design. Beleza? Coloque coisas que você acha que as pessoas vão buscar. Porque os projetos são muito achados também pelas tags que eles contêm. Por exemplo, posso botar aqui Neymar, Messi. Eu posso colocar aqui Neymar, Messi, porque tem a imagem dos dois aqui. Eu posso colocar Composition. Eu recomendo vocês utilizarem um pouco de inglês também, porque tem muito gringo que utiliza essa rede social. Então colocar em inglês vai te ajudar um pouco também. Tu pode colocar flyer para evento, agenda de shows. Então fica a teu critério aí, olha o que tem dentro do teu projeto e procura. Vai colocando diversas coisas que tem dentro do teu projeto que vai tornar mais fácil achar ele. Por exemplo, se for uma social media de pizzaria, coloca pizza. Se for de hamburgueria, coloca hambúrguer. Se for um DJ, você coloca o nome DJ, sei lá. Ou então coloca agenda de shows, network, flyer, social media. Palavras-chave que as pessoas vão encontrar o teu projeto, beleza?
editar a imagem de capa. É muito importante você ter uma capa. Eu geralmente não crio uma capa aqui, eu sempre pego uma imagem do meu projeto de dentro e mostro. Mas tem uma dica legal também, vou mostrar aqui pra vocês, que o Bernardo utiliza lá na agência Tucano, que é simplesmente pegar e colocar uma capa de projeto com diversos ícones da social media deles. Por exemplo, aqui ó, tem 12 artes aqui mais ou menos. Isso aqui é bom também porque a pessoa identifica que tem muitas artes dentro do projeto. Então a pessoa vai clicar para poder olhar. Isso aqui é muito bom também. Recomendo vocês fazerem isso, colocar diversas imagens aqui dentro da imagem de capa e colocar como capa do projeto. Ou simplesmente faz como eu faço, seleciona uma imagem só e coloca aqui ó, que você pode arrastar, aumentar ou tirar o zoom e assim sucessivamente. Ou adicionar uma capa nova clicando aqui nesse imagem, beleza? E caso você queira criar a tua própria thumb pro Behance, você pode pegar aqui ó, e criar uma de 808 por 632, eu acho que é esse tamanho mesmo que se utiliza no Behance, beleza? Então cria aí a tua thumb 808 de largura e 632 de altura para você utilizar no Behance. Você clica aqui no mais e adiciona a tua thumb aqui, beleza? Aqui você tem que categorizar o projeto em até 3 campos. E os campos que eu utilizo aqui, depende muito do que tu tá criando. Se tu tá criando arte vai ser uma coisa, se tu tá criando outro trabalho vai ser outra. Eu utilizo sempre arte digital, direção artística e design gráfico, beleza? Cadê design gráfico? Aqui. Mas você pode utilizar o campo de criação que você quiser. Eu recomendo tu olhar aí o que tem a ver com o teu projeto aí. Se o teu projeto é design de etiqueta, design de pôster, design de produtos, sei lá, design de adereços, design de camiseta, de tecido, de brinquedo, de fonte, etc. Tu vê o que tem a ver com o teu projeto e categoriza. Isso aqui também é muito importante, beleza? E bora lá, depois de categorizar, você vem em direitos autorais de licença. Eu recomendo sempre você utilizar todos os direitos reservados. Por quê? Porque é tudo teu, então você tem o direito reservado desse projeto aqui. Do lado de cada atribuição de licença tem essa interrogação aqui, que você pode ver o que cada uma significa, beleza? Tu dá uma olhada aqui, passa aqui, vê em qual a tua se categoriza e utiliza aqui, clica para poder selecionar. Eu utilizo sempre todos os direitos reservados, beleza? Que outras pessoas não podem utilizar meu trabalho sem permissão explícita, beleza? Então é esse daqui que eu utilizo, dá um ok. E simplesmente tu pode adicionar coproprietário, crédito, etc. Você pode colocar uma descrição do teu projeto aqui, falar um pouco sobre ele. Coproprietário, se alguém fez contigo, só você botar aqui, por exemplo, agência Tucano. Vai aparecer o user aqui para você colocar junto quando tem alguém e a pessoa precisa aceitar também, beleza? Exibir, tu pode deixar privado para mim específico ou para todo mundo. Tu pode ativar o comentário e botar visibilidade, para onde o trabalho foi feito, para uma empresa, para uma marca, para uma escola. Você pode dar o crédito para alguma pessoa. E aqui tem equipe, caso você tenha uma equipe, caso você seja meu aluno, tem aqui equipe Creative Flyer, que você pode colocar o teu projeto na nossa equipe Creative Flyer. E em breve também vai ter equipe de social media que eu vou criar aqui, beleza? Então, se você tem uma equipe, se você faz parte de uma equipe, você pode adicionar o teu projeto a essa equipe, que quando a pessoa entrar no mural da equipe, a equipe fica no perfil aqui, ó, do Behance, fica aqui. E quando a pessoa entrar no mural da equipe, ela vai ver todos os projetos categorizados aqui a equipe, beleza? Então, é basicamente isso. Aí tu dá um concluído aqui e só clicar em publicar ou salvar como um rascunho. É basicamente isso, não tem segredo nenhum, só você criar o teu projeto, colocar as imagens lá, colocar o portfólio, categorizar tudo bonitinho, colocar as tags e publicar depois de divulgar o teu portfólio. Porque lembra sempre de divulgar o portfólio também, porque nada adianta você ter um portfólio e não divulgar ele. Então cria teu portfólio aí, divulga ele depois e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nada e ativar o sininho de notificação também para não perder nenhum vídeo novo que eu venha divulgar aqui. Caso você queira ver mais conteúdos aprofundados sobre minha rotina dia a dia, me segue no Instagram também, que eu vou. Se inscreve nesse canal também e não se esquece de deixar o teu comentário aí, deixar o teu feedback sobre a aula, deixar o teu feedback sobre esse tutorial e também comentar aí o que você quer ver no canal que eu vou trazer pra você, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente fica por aqui, até o próximo, valeu, tamo junto, tchau!